bem-vindos a Raízes do Sinai. Hoje a gente vai mergulhar fundo no misterioso primeiro milênio da história humana. Vamos explorar como a arqueologia, a mitologia e, pasmem, até a genética podem contar uma história completamente diferente. Tudo depende da lente que se usa para interpretar, e a lente aqui é bem específica, a Bíblia. Bom, vamos lá. O grande desafio de estudar o primeiro milênio é esse, né? A falta de registros históricos diretos. Então, como é que a gente consegue montar um quebra-cabeça do que realmente aconteceu? A fonte que estamos analisando aqui propõe um método, digamos, bem particular. E aqui está o ponto central de tudo. A metodologia que guia esta análise inverte a lógica convencional. Em vez de usar a história para validar ou questionar a Bíblia é que vira o filtro principal. É através dela que todas as outras evidências, sejam arqueológicas, científicas ou mitológicas, são interpretadas. Vamos começar pela arqueologia, então. A história secular, aquela que a gente aprende na escola, nos mostra uma progressão de eras tecnológicas. Mas como isso se encaixa no que a narrativa bíblica descreve desde o comecinho? Olha só que interessante esse contraste. A visão padrão separa a história, né? Primeiro a Idade do Bronze, depois, milênios depois, a Idade do Ferro. Mas o relato bíblico sugere que essas habilidades não eram uma escadinha, uma depois da outra. Pelo contrário, elas já coexistiam desde o início da humanidade. E aqui o texto bíblico ilustra isso perfeitamente. A menção de Tubal-Caim como um artesão que trabalhava com ambos os metais, bronze e ferro, desafia diretamente aquela ideia de eras tecnológicas separadas. Sugere que o conhecimento já estava todo ali, ao mesmo tempo. Agora vamos mudar um pouco o foco. Vamos da arqueologia para a mitologia e falar especificamente da história de Lilith. É um mito super difundido, muitas vezes ligado a essa era, mas que, curiosamente, não está na Bíblia. Então, de onde veio isso? Resumindo a história, o mito diz que Lilith foi a primeira mulher de Adão. Por se recusar a ser submissa, ela foge e se torna uma figura demoníaca. Aí, Eva é criada para substituí-la. Essa narrativa, claro, reinterpreta de uma forma bem radical a história da criação que está lá em Gênesis. E aqui o contraste é fundamental. O mito de Lilith meio que sexualiza a queda, sabe? Sugere que o fruto era uma união física e que a linhagem de Caim é, na verdade, demoníaca. Já a interpretação bíblica vê o fruto como um símbolo de escolha, uma escolha entre obedecer e desobedecer. É uma luta moral, não genética. A fonte que estamos analisando argumenta que a influência desse mito antigo ecoa até hoje em símbolos que a gente vê por aí. A lua crescente, a coruja no cultismo, a adoção da figura dela como ícone de rebeldia por alguns movimentos e até mesmo o caduceu, aquele símbolo da medicina, onde as duas serpentes representariam Lilith e Samael. Certo, agora vamos sair da mitologia e entrar na ciência. Será que a genética moderna pode jogar alguma luz nas origens da humanidade? E como isso se conecta com a narrativa que a gente está examinando? A ciência, através do estudo do DNA mitocondrial, nos traz esse conceito da Eva mitocondrial. Essa teoria basicamente diz que toda a humanidade pode traçar sua linhagem materna de volta a uma única ancestral. É um conceito que, vamos combinar, ecoa de forma bem notável a narrativa de uma primeira mulher. E aqui tem um ponto bem importante. Segundo a fonte, a ideia de que o DNA humano original era completo, perfeito, sem falhas genéticas. Isso explicaria por que as primeiras uniões entre parentes próximos não causariam os problemas genéticos que a gente vê hoje. A degradação, ou seja, a perda de informação, teria acontecido ao longo de milhares de anos, conforme o DNA foi sendo copiado de geração em geração. Isso nos leva a este número, 8. Um dado simples, mas que a fonte usa para criar uma conexão fascinante entre a narrativa bíblica e um fato científico bem conhecido. A conexão que se apresenta é a seguinte: 8 pessoas teriam sobrevivido na arca para repovoar a Terra. E hoje, a ciência reconhece 8 tipos sanguíneos humanos básicos. É uma correspondência numérica que a fonte apresenta como algo, no mínimo, digno de reflexão. Então, como é que a gente junta tudo isso? Bom, essa análise pega esses campos tão diferentes, história, mitologia, ciência, e os reinterpreta através da sua estrutura fundamental. Essa estrutura de 3 passos resume a lógica toda. Primeiro, a Bíblia funciona como o filtro da verdade. Segundo, a história convencional e os mitos são ajustados para se alinharem a essa verdade. E terceiro, as descobertas da ciência não são vistas como um desafio, mas sim como uma confirmação dessa mesma narrativa.
E isso nos leva à poderosa conclusão da fonte sobre a consistência interna e a confiabilidade do texto bíblico. A ideia é que, de Gênese a Apocalipse, existe uma lógica única e coesa que percorre toda a narrativa. E isso é apresentado como a sua maior força. Essa análise do primeiro milênio, no fim das contas, abre uma porta para a gente ver a história antiga de um jeito novo. Mas a jornada não termina aqui. O estudo cronológico continua, e o próximo capítulo, focado no segundo milênio, pode ser encontrado na fonte original, Raízes do Sinaí.